Olha só, agora a gente vai falar de assunto muito sério. De ontem para hoje, uma notícia repercutiu muito em todo o Brasil. A decisão do caso de estupro da influencer Mariana Ferrer. Ela alega que foi estuprada por um empresário no Beach Club em Florianópolis em dezembro de 2018. A audiência criminal que absolveu o réu aconteceu em setembro e as imagens vieram à tona ontem. É um caso muito grave, que nós não temos acesso a todos os detalhes, até porque corre em segredo de justiça. Mas independentemente do que aconteceu, o que vamos conversar agora é sobre o que pode motivar um estupro. Nada. Nada justifica um estupro ou qualquer violência. A nossa convidada é a presidente da Comissão Municipal dos Direitos da Mulher, a Marília Fortes Bianchi, que a gente sempre tem muito prazer em recebê-la aqui, a gente sempre tem papos muito bons. Muito obrigada por ter vindo, Marília. Lembrando que a gente está seguindo as regras de distanciamento, a gente está bem longe aqui, não pode se abraçar, não pode se cumprimentar direito. Mas assim, eu fico pensando, Marília, que essa menina está há 2 anos, né, quase praticamente, lutando meio que ela e a família, né, contra tudo e contra todos. E ontem foi um dia um pouco simbólico, né, que assim, ó, que infelizmente, sei lá, pelas palavras do advogado, né, mas por outro lado, que bom que veio à tona, né, a gente precisa muito conversar sobre esse assunto. Muito boa tarde. Boa tarde, Fabiana, obrigada mais uma vez pelo espaço. Realmente, a gente fica pensando que esse foi um caso que veio à tona, mas tantos outros que a gente não presenciou e que, infelizmente, já aconteceram muitas vezes e que, infelizmente, ainda vão acontecer. Porque a questão da cultura do estupro justamente tem esse nome porque é uma cultura, é uma naturalização, né, dessa ideia de que a vítima é sempre a culpada pela violência que sofreu. Então, esse termo, cultura do estupro, ele justamente remete a isso porque cultura tem a ver com hábito, tem a ver com naturalização, né? Não é uma coisa que é natural, mas ela é vista como natural. Então, a ideia da cultura do estupro, ela é tão perversa justamente por isso, porque durante muito tempo a gente foi naturalizando esse comportamento, que é um comportamento criminoso, mas colocando a culpa na vítima como se ela tivesse provocado. Nesse caso, assim, o que é muito triste é que aí foi se dando novos nomes, né, para o estupro, e estupro é estupro. Exato. Né? Tipo, ela não consentiu, ele não sabia se ela consentiu ou não. Uhum. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que até entre casais pode haver um estupro. Sim, né? E é muito comum, infelizmente, né? Justamente por essa cultura patriarcal, cultura machista, que coloca a mulher como sendo inferior, isso se reproduz muito, infelizmente, ainda hoje, porque a gente ainda tem muito disso na nossa sociedade. Então, esses estupros que acontecem, eles são nem sempre com essa ideia de que a gente tem de estupro, esse senso comum de um desconhecido que pega uma mulher à força na rua, enfim. A maioria dessas violências sexuais, como assim toda a maioria da violência contra a mulher, acontece dentro de casa por pessoas que ela conhece, né? Então, essa questão do marido estuprar a mulher acontece muito no sentido de ameaçar ir embora se não quiser ter a relação sexual, ou ela não tem uma justificativa para não ter a relação porque ela tem o dever enquanto esposa, né? Então, esse tipo de pensamento, infelizmente, ainda existe muito. E quando se fala de cultura do estupro, o que a gente pode citar, Marília? Porque são inúmeros atos, né, que acontecem por aí, mas o que é mais frequente? Quando eu falo sobre essa questão, eu gosto de usar um exemplo para a gente entender o tamanho do problema, né? Eu gosto de falar da Artemisia Gentileschi, que foi uma artista barroca que nasceu no século XVII, que ela sofreu um estupro de um professor e esse caso foi levado para a justiça e, apesar deles terem reconhecido que o caso aconteceu, ela foi culpabilizada por isso, né? E ela passou o resto da vida dela como uma mulher promíscua, ela foi estigmatizada. Isso, para o que a gente viu ontem, tem 400 anos de diferença e a gente viu a mesma coisa. A mesma coisa. Então, quando a gente fala de cultura de estupro, a gente está falando de coisas pequenas, desde a segregação do serviço doméstico, onde a mulher é responsável e tudo mais, ela é colocada dentro do ambiente privado como sendo a responsável, né? Então, se tem uma ideia de que ela precisa ser casta, que ela precisa ser recatada, que ela precisa se dar ao respeito, como se isso fosse uma ideia de que uma mulher que agisse dessa maneira não estaria, né, entre as que seriam estupradas ou tivessem algum tipo de... Então, por isso que vem essa ideia de quando a mulher sofre algum tipo de violência sexual,
A culpa está na roupa, a culpa está no ambiente onde ela estava, se ela estivesse em casa não teria acontecido. Então, a cultura de estupro, hoje em dia, a gente reconhece por esse tipo de fala, com a culpabilização da vítima. E isso, quando vem à tona, né, claro que como eu falei, já infelizmente, mas a gente ouve exemplos e ouve falas assim que vão nos ajudando a construir, né, essa, que teria que ser a cultura anti-estupro, ou a não cultura para isso. Mas enfim, ontem eu vi duas frases, na verdade, que diziam assim, teve o caso da menina aquela de 12, sei lá quantos anos, 12 anos que engravidou e deu toda aquela polêmica, né? E aí as pessoas diziam, mas ela tem 12 anos, ela já entende o que está fazendo, né? E é bem isso, ela tem 12 anos, já entende o que está fazendo, mas o cara de 30 e pouco, de 40, ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Exato. Isso também é muito recorrente. A gente cresce ouvindo que a mulher amadurece antes do homem. Isso é uma coisa clássica que eu tenho certeza que a maioria das mulheres já ouviu, né? Isso é uma falácia, porque nós somos colocados como responsáveis desde muito cedo, enquanto os homens são tratados como meninos durante muito tempo. Então, essas narrativas a gente acaba vendo sempre, ele não sabia o que estava fazendo, é um menino de 20 e poucos anos ou de 30 e poucos anos, mas por que uma menina de 10, 12 anos tem que ser responsável, tem que ter ciência de tudo? Então, essa balança que coloca essa responsabilidade na mulher desde muito cedo, também é uma das responsáveis por essa cultura do estupro, porque a gente é culpabilizada, a gente precisa ter, né, essa responsabilidade desde muito cedo, que não é verdade.